Boa noite. Oi, boa noite. Intenção de oração do Papa para o mês de junho. Leão XIV pede orações para que cada pessoa encontre consolo e compaixão no coração de Cristo. CNBB ouve jovens de todo o Brasil para atualizar diretrizes sobre evangelização. Fórum Parlamentar do BRICS começou hoje em Brasília. Deputados e senadores de 15 países debatem tecnologia, clima e inclusão política. Famílias extraordinárias. Você vai conhecer Hugo Guimarães de Brasília, que vence desafios com fé e coragem. Em Minas Gerais, um projeto social acolhe dependentes químicos com apoio do Santuário de Santa Rita. Na capital mineira, arte e meio ambiente se encontram num convite à contemplação. Aqui, os visitantes são estimulados a um novo olhar sobre a natureza. Canção Nova lança música oficial do PHN. Começa agora o Canção Nova Notícias. A notícia com sentido a serviço do Evangelho. Na intenção de oração para o mês de junho, o Papa Leão XIV faz um apelo à espiritualidade e à empatia. É o primeiro vídeo com a intenção de oração do Papa Leão XIV. O tema trata de compaixão. O pontífice pede aos cristãos que rezem por suas intenções. O vídeo apresenta uma oração inédita ao Sagrado Coração. Nela, a Igreja pede a Jesus que ajude a cada um a conhecê-lo melhor e seja nossa meta em todas as circunstâncias e nos envie em uma missão de compaixão para que levemos consolação ao mundo. As imagens que ilustram a oração são da Igreja do Santo Nome de Jesus, em Roma, onde a pintura do Sagrado Coração de Jesus, de Pompeu Batoni, passa por restauração. E no Santuário Nacional do Sagrado Coração de Makati, nas Filipinas, a representação de um local de devoção popular para toda a Arquidiocese de Manilha. No mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, a Igreja convida os cristãos a fazer seu o olhar de Cristo sobre a humanidade e a agir com os sentimentos de seu coração para aliviar o sofrimento dos mais frágeis. O Papa Pio XII proclamou a festa do Sagrado Coração de Jesus em 1856. Logo depois, Papa Leão XIII reforçou a sua importância, elevando-a como solenidade em 1889. A devoção ao Sagrado Coração está enraizada na vida da Igreja. 4 papas lhe dedicaram uma encíclica. Leão XIII, de quem o atual pontífice assumiu o nome, em 1899, consagrou toda a humanidade ao coração de Jesus. Em 1928, Pio XI convidou a Igreja a reparar, com gestos de amor, as feridas causadas por nossos pecados ao coração de Cristo. Em 1956, o Papa Pio XII aprofundou a teologia da devoção ao Sagrado Coração. E em 2024, o Papa Francisco propôs a devoção ao coração de Cristo como resposta à cultura do descarte e da indiferença. De acordo com a Rede Mundial de Oração do Papa, a intenção de Leão XIV é levar cada cristão a crescer na compaixão pelo mundo através de uma relação pessoal com Jesus. O Papa nos anima a imitar o amor compassivo de Cristo e a estender a mão aos mais necessitados. Com o objetivo de fortalecer a cooperação entre países emergentes, parlamentares do BRICS estão reunidos em Brasília. O encontro antecipa os debates que vão marcar a cúpula do bloco econômico no próximo mês e busca ampliar o protagonismo dos parlamentos nas decisões globais. O 11º encontro dos parlamentares do BRICS é uma prévia da cúpula dos líderes do bloco que vai ocorrer em julho no Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo discutir temas comuns para o desenvolvimento econômico e social dos países que compõem o bloco comercial. Mais de 150 deputados e senadores de 15 países vão passar a semana em Brasília para debater temas como o uso da inteligência artificial, o desenvolvimento econômico, maior participação das mulheres na política e mudanças climáticas. A abertura oficial do evento só ocorre amanhã, mas hoje já foram realizados encontros bilaterais com representantes dos parlamentos dos BRICS.
Nesta terça-feira, 2 reuniões bilaterais marcaram a agenda. Um encontro entre os presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do BRICS e a reunião das mulheres parlamentares. A nossa participação ainda é muito pequena, né? A gente tem trabalhado, ela tem crescido, mas não do tamanho que nós gostaríamos, né? E até é bom para a gente saber o que é que nesses países, como é que anda a participação das mulheres nos parlamentos desses países que fazem parte aí dos BRICS. Juntos, os países do BRICS respondem por 29% do produto interno bruto mundial, concentram 48% da população do planeta e realizam 24% das trocas comerciais globais. Há um grupo de países que mostra que tem potencialidades, que tem potenciais, que tem produtos com sanidade, com qualidade, a fim de que essa troca de mercados possa ocorrer de forma efetiva e que a gente possa, com isso, melhorar a situação econômica dos países envolvidos. Os parlamentares dos países membros têm a responsabilidade de aprovar os acordos firmados pelos chefes de Estado. Ao final do encontro, os representantes vão assinar uma declaração conjunta que será enviada aos líderes da cúpula, marcada para julho, no Rio de Janeiro. Agora vamos exibir uma reportagem sobre um testemunho vivo de fé. É a história do Hugo, morador de Brasília, que enfrentou as limitações físicas com coragem e encontrou na espiritualidade, no acolhimento familiar, a força para seguir. Pois é, Fernanda, hoje ele é inspiração para muitos dentro e fora da igreja. Hugo Costa Guimarães tem 42 anos e é o filho mais velho de Willam e Maria Lúcia. Após uma gravidez tranquila, tia Lúcia, como é conhecida, conta que no parto percebeu que algo diferente estava acontecendo. Eu vi quando o Hugo nasceu. O Hugo não chorou. E perguntei, doutor, o meu filho nasceu bem? Por que ele não chorou? Falou, não, mãe, é só um probleminha de respiração. E nessa história de probleminha de respiração, eu não conhecia o Hugo. Carregaram o Hugo lá para UTI. No outro dia eu recebi alta. Fui para casa sem o Hugo. 7 dias depois, veio o diagnóstico de paralisia cerebral. Ainda na primeira infância, Hugo começou o acompanhamento no Hospital Sara Kubitschek. Somos orientados pelo Sara em todos os sentidos. Em todos. Fizeram um teste de aptidão com ele. E lá ele pequenininho, a psicóloga percebeu que ele acompanhava os desenhos que ela colocou, os quadros, dizendo qual o diferente, qual o maior, o menor, qual que é, tinha assim 5 vermelhos, qual é a cor que é diferente? Aí ele olhava, com o olho ele apontava o azul, que era a única cor diferente. Enfim, aí ela concluiu que ele tinha condições de estudar. E aí ela orientou a gente como trabalhar com ele em casa, antes dele ir para a escola. Aos poucos, a família desenvolveu uma metodologia para conseguir conversar com o Hugo. Ele se comunica pelos olhos. Para cima é sim e um leve movimento de cabeça é não. Com a tabela desenvolvida pelo hospital para organizar as letras, ele consegue se comunicar com qualquer pessoa. Dona Rosa, avó paterna, foi quem ajudou a criá-lo. Hugo foi para o colégio na infância, chegou a estudar no Centro de Ensino Especial, mas foi na escola regular que concluiu o ensino médio com o auxílio dos familiares. Eu repassava toda a aula com pincel atômico. Aí eu colocava lá em cima na parede. Eu dizia assim, é para passar o dia lendo e aprendendo. O que é tudo isso aí. Deixava os exemplos, né? Passava tudo igual ao caderno da professora. Mas assim, como se eu estivesse fazendo uma revisão com ele. Mas à noite eu pedia para ele me explicar se ele tinha entendido mesmo. E ele respondia tranquilamente. A família conseguiu tirar todos os seus documentos após enfrentar alguns desafios. Com a mesma dedicação, ele fez catequese e os sacramentos. O rapaz vive cercado de amigos que sempre comemoram suas conquistas. A casa está adaptada para bem acolhê-lo e facilitar o dia a dia da família. Por aqui não falta amor. Hugo é filho, irmão, tio e amigo e traz exemplo de superação, de perseverança e amor a Jesus Eucarístico. Ele é um adorador. Ele aprendeu a adorar Jesus de uma tal forma que ele chora. Quando ele está lá na frente, bem pertinho de Jesus, eu já ouvi chorando e a lágrima rola pelo canto do olho dele. E muita gente, muita gente, não foi só uma pessoa, já chegaram a me dizer que se converteram. Como é que ele, nessa situação, ele consegue adorar Jesus com um olhar fixo
Ele falou assim, não, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu quero ser como ele. Oi, Hugo, em nome da Canção Nova, como missionário e como pai de uma pessoa especial, eu quero dizer que eu te entendo duplamente. Entendo o seu amor a Deus, entendo o motivo da sua felicidade, apesar de tudo isso que você vive. Eu sei que você é assim, porque o seu foco não está aqui, nesta vida, mas está lá no alto. Muito obrigado pelo seu testemunho. O plenário do Senado se mobiliza para aumentar o tempo de mandato dos parlamentares de 8 para 10 anos. Já no Supremo Tribunal Federal, houve mudanças no julgamento que analisa candidaturas sem filiação partidária. Vamos a Brasília com a repórter Aline Campelo, que traz mais detalhes. Boa noite, Aline. Uma ótima noite, Fernanda, e a todos. Bem, a posição do Senado reverte a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que já havia aprovado a redução desse prazo para 5 anos. A medida faz parte da mesma proposta de emenda à Constituição que proíbe a reeleição dos cargos do Executivo, unifica eleições e redefine a duração dos mandatos eletivos. A mudança, no entanto, não beneficiaria os atuais senadores e só passaria a valer para os eleitos a partir de 2034, quando as eleições municipais e gerais seriam unificadas. Um outro assunto é relacionado ao julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. A análise do caso de candidaturas avulsas, em que o candidato não é vinculado a um partido, será reiniciada em sessão presencial, ainda sem data marcada. Antes do pedido de destaque, nenhum voto, nem mesmo o de Luiz Roberto Barroso, que é relator do caso, foi registrado no julgamento virtual. A ação aqui no STF discute se tais candidaturas podem ser lançadas para a presidência da República ou para os cargos de governador, prefeito e senador. São essas as informações por hoje. Volto com vocês no estúdio. Fernanda. Obrigada, Aline, pelas informações. Boa noite para você. O prazo para enviar a declaração anual do Simples Nacional já se encerrou e muita gente ainda não conseguiu fazer. Mas calma, pois ainda é possível declarar com atraso e evitar dores de cabeça para o seu negócio. Em cada nova maquiagem, a Noelle traz consigo a realização do próprio negócio. Empreender nunca foi fácil, mas uma decisão certa para se destacar. Fui aprender com profissionais da área, então eu trabalhei em salão de beleza, vendo como que funcionava ali. Então eu fiquei uns anos trabalhando em vários salões, vendo como que funcionava, e fui abrir meu próprio negócio. Inclusive foi em 2020, no meio da pandemia. Já Denise é diretora de escola. A paixão por ensinar a motivou a empreender na área da educação inclusiva. Conversando com meu esposo, a gente percebeu que dava para fazer disso um negócio, dava para fazer disso um empreendedorismo, né, da nossa vida. E aí eu optei pela MEI. Quando a gente começou, a gente fazia só palestras em pequenas escolas, então a gente convidava as pessoas para participar, pagando uma taxa para participar. Depois a gente observou que tinha editais de prefeituras que a gente podia participar. Ambas já realizaram suas declarações anuais, passo necessário para manter os benefícios e o CNPJ ativo para a prestação de serviços. E quem não fez, ainda dá tempo? Qualquer um ainda pode fazer a declaração, não tem problema, o pessoal fica muito em dúvida. O que pode acontecer? Ela vai ter um bloqueio, principalmente se ela entrar no portal do empreendedor, de imprimir o boleto. Então ela vai ter que fazer a declaração primeiro para imprimir o boleto e ela vai pagar uma multa por atraso no envio da declaração. Hoje ela está no valor de R$ 25,00 a desse ano e quem tem as declarações de outros anos atrasados, elas variam entre R$ 25,00 e R$ 40,00. O Brasil é um espelho para outros países no quesito empreendedorismo, mas o cenário muda quando se fala em MEIs inadimplentes. Cerca de 40% dos cadastros ativos estão em débito com a declaração anual. Enquanto o MEI estiver aberto, é gerado o boleto mensalmente, ele tem aquela obrigação e está gerando aquela dívida. Eu não preciso mais ter um MEI a partir do momento que eu decida, mas desde que eu vá e dê baixa nesse CNPJ. Sem dívidas e regularizadas, as mulheres que empreenderam seguem confiantes na jornada de sucesso. Um caminho de cura que passa pela fé.
Em Cássia, no interior de Minas Gerais, um projeto social em parceria com o Santuário de Santa Rita acolhe dependentes químicos em processo de recuperação. 15 homens vivem na casa de acolhida, onde recebem apoio espiritual e reintegração à vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Um grupo de homens com algo em comum. Eles estão buscando a recuperação de uma vida sóbria. Estes homens estiveram envolvidos no vício do álcool e das drogas e hoje buscam, por meio do CAREV, Cássia Recuperando Vidas, o tratamento para se libertar do vício. A minha vida começou tudo em bebida em diversão, né? Aí começou por aí. Aí no início foi bom, tava bebendo, tava sabendo a controlar tudo. Aí fui aumentando a quantidade de bebida, aí só a bebida não estava satisfazendo mais a minha vontade. Aí já comecei a envolver com droga. Depois que eu vim pra cá, vi que é tudo completamente diferente. Aqui só não se trata quem não quer mesmo. A CAREV representa para mim, representa como se fosse Maria. Como se Maria, essa aqui fosse o ventre da Maria, né? Onde ela está gestando a gente, né? E para a gente ter novos passos no futuro, né? E para mim isso aqui é a casa de Maria. No CAREV tudo começou por aqui. A capela foi o primeiro espaço construído, pois aqui habita Jesus Eucarístico, o coração de tudo, alimento para a alma destes recuperandos. Andréia é fundadora do CAREV e ela conta que a família é o sustento na caminhada dos recuperandos. Famílias, não desistam dos seus. Os seus são os mais preciosos para Deus. Se você continuar firme em oração, se você realmente pedir para o Senhor, Ele vai te ajudar. O projeto tem apoio do Santuário Santa Rita de Cássia, sustento espiritual na vida destes homens. Com algumas celebrações de Santa Missa, atendimentos de confissões, mas principalmente estando diariamente com eles através das transmissões da Santa Missa e fomentando momentos de espiritualidade. Josimar também foi um recuperando e lembra que foi muito difícil o início do tratamento. Ele mora há quase 2 anos no CAREV e hoje atua como coordenador do local, fazendo algo que um dia fizeram por ele, acolhendo quem chega com afeto e atenção. Eu estava aqui, né, limpando o corredor, fazendo a faxina dos quartos. Aí a dona Andréia saiu do Santíssimo chorando. Falou assim, o senhor mostrou para mim, eu estava pedindo ele um coordenador, tá aí. Agora você conversa com ele, né? Se é aqui que o senhor quer que fique, né? Aqui eu aprendi a caminhar de novo, foi o renascer. E isso para mim foi muito bom. Para se ter uma vida sóbria não é fácil. É preciso ter persistência, oração e fé. É um passo de cada vez. Hoje a gente tem a graça, né, de estar trabalhando, ajudando as pessoas igual um dia eu fui ajudado. Então isso para mim é muito gratificante. Eu falo muito, né? Só por hoje. Só por hoje eu tô de pé. Em meio à oração, esses homens buscam alimento espiritual para continuar a caminhada. Por meio dos livros, da catequese e dos momentos de partilha, é que a jornada se torna mais leve para eles. Cristo sempre está no centro de tudo aquilo que eles fazem no CAREV. E é por isso que a jornada carregada de seus desafios pode ser vencida dia após dia. Estamos de volta com Canção Nova Notícias para falar um pouquinho sobre tecnologia, porque a automação no transporte de cargas já é realidade em países como a China. O país asiático saiu na frente ao lançar a maior frota de caminhões elétricos e autônomos do mundo. Inteligência artificial, computação em nuvem e conexões 5G impulsionam essa revolução nas estradas. Mas o que essa tecnologia representa para quem depende do volante para sobreviver? A mina de carvão a céu aberto fica em Inmin, nordeste da Mongólia interior. Aqui, 100 caminhões elétricos de mineração trabalham sem parar. Máquinas autoguiadas que revelam: o transporte de cargas deve ser a próxima profissão em extinção. Repare que os caminhões aqui não têm cabines e nem volantes, porque não precisam de caminhoneiros. O secretário do Comitê do Partido Comunista e presidente da Companhia de Energia da Mongólia explica.
Conseguimos a condução puramente elétrica não tripulada em uma plataforma de veículo de fuselagem larga totalmente nacional. Nossos caminhões de mineração também são os mais avançados tecnologicamente e de maior tonelagem, integrando carregamento e troca de bateria do tipo puramente elétrico de 3 eixos atualmente. Os caminhões autônomos podem transportar 90 toneladas por até 60 quilômetros com uma única carga de bateria. E a troca é feita em 6 minutos. Somos os primeiros a avançar na inovação da solução técnica Full Stack, desde o nível do chip, passando pela rede e, por fim, pela nuvem, em termos de tecnologia. Portanto, a tecnologia 5GA garante o agendamento pela nuvem e a conexão em tempo real no veículo. As empresas dizem que foram as questões ambientais que motivaram o desenvolvimento de uma frota movida inteiramente por energia limpa e gerenciada pelo primeiro sistema de despacho inteligente totalmente não tripulado do mundo. O resultado positivo de tudo isso é uma precisão milimétrica, crucial para alinhar caminhões com escavadeiras e aumentar a segurança e a eficiência. A eficiência operacional atual da indústria com caminhões de mineração autônomos tradicionais está entre 90% e 95%. E as máquinas operam no frio extremo, em rocha macia e solo rico em água. E para fazer pensar no resultado negativo de tudo isso, uma pergunta inevitável. O que será dos 100 caminhoneiros da frota chinesa, que agora não tem mais cabine, nem volante para dirigir e nem emprego para sustentar a família? A quarta-feira será chuvosa em algumas áreas do país, principalmente na região norte. A zona de convergência intertropical atua na região e gera chuva forte no Amapá, em Roraima e também temporais no Amazonas. Olhando então as temperaturas, temos mínima de 21 graus em Rio Branco, 23 em Porto Velho, máxima de 32 em Belém e de 33 em Palmas. Pode ter chuva forte entre o litoral do Rio Grande do Norte e Pernambuco, além da região entre Ilhéus e Salvador. A capital da Bahia terá mínima de 23 e máxima de 27 graus amanhã. Possibilidade de pancadas à tarde no sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e de trovoadas no Vale do Paraíba Paulista. A cidade de Cachoeira Paulista, onde fica a sede da Canção Nova, registra a máxima de 27 graus também nesta quarta-feira. Tempo instável também no sul, com previsão de chuva nos 3 estados, como mostra o mapa de umidade. O sol predomina em grande parte do centro-oeste, mas pode ter tempo nublado no Mato Grosso do Sul e em Goiás. Dia de sol e temperaturas elevadas no Mato Grosso, no interior e no sertão nordestino e em boa parte do sudeste. Pode fazer até 31 graus no Rio de Janeiro. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil quer entender melhor a realidade dos jovens católicos. Uma nova pesquisa vai ajudar a atualizar o documento 85 e servir de base para ações pastorais e acadêmicas em todo o país. Gabriela, desde criança, frequenta a Basílica de Santana, na zona norte da capital paulista. É catequista e atualmente contribui com a Pastoral da Comunicação. A jovem conta como soube da pesquisa promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e sobre a importância de respondê-la. Fiquei sabendo por meio da divulgação nas redes sociais e de um grupo no WhatsApp de jovens, que divulgaram o link da pesquisa. E gostei da iniciativa de poder responder a pesquisa, não somente os jovens que são atuantes na Basílica, nas paróquias, nas suas comunidades, mas também dos jovens que estão no mundo, As informações coletadas vão servir de base para a atualização do documento 85 da CNBB, que trata da realidade do trabalho a ser feito com a juventude no país. E o trabalho de agora é atualizar a realidade do Brasil e das juventudes, incorporar ao segundo capítulo o magistério de Papa Francisco e agora de Papa Leão XIV, e no agir, além dos 8 pontos como linhas de ação, incorporaremos toda a questão do mundo digital, que é algo novo, e também todas as questões da ecologia integral. A
pesquisa Evangelização da Juventude no Brasil da CNBB garante o sigilo das informações fornecidas. Os dados coletados pelos organizadores serão utilizados apenas para fins pastorais e acadêmicos. Os paroquianos partilham um pouco sobre a experiência de responder à pesquisa. Eu acredito que tenha sido muito importante para dar uma voz, né, ouvir os jovens, dar uma atualizada talvez na imagem que a igreja tem. Segundo o Papa, durante a Jornada Mundial da Juventude, ele disse que nós jovens somos o agora da igreja, né? Acredito que é de suma importância para a igreja, saber o que a gente pensa, o que a gente age, onde a gente está, qual é a nossa função, enfim. Aqueles que têm entre 18 e 29 anos podem acessar o site jovensconectados.org.br/pesquisa e responder as questões do formulário. O que pode ser transformado em arte a partir dos elementos da natureza? Em Belo Horizonte, uma exposição reúne obras criadas com materiais naturais e provoca reflexões sobre criatividade e sustentabilidade. Aço, madeira, água, elementos da natureza transformados em arte. São essas as matérias da exposição Natureza Transformada em cartaz na Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte. A mostra convida o visitante a refletir sobre a relação entre o ser humano e a natureza e como essa troca impacta a vida de ambos. As obras são assinadas por 2 artistas italianos e um brasileiro. Material bruto, retirado da natureza, transformado em arte contemporânea, com uma cara que não necessariamente quando você bate o olho você identifica, mas com um pouquinho de olhar apurado, poucos minutos assim de observação, você consegue identificar de onde aqueles materiais saíram e como eles foram transformados pela ação humana para se tornarem parte desse ecossistema que a gente constrói aqui dentro. Aqui, o aço cortem, vindo da Itália, ganha formas surpreendentes e dá vida a esculturas que impressionam pela força e simplicidade. A gente tem, né, as esculturas que são, por exemplo, esse cardume, alguns dos nichos ali a gente tem outras esculturas que também são feitas em aço cortem. E aí, no final, a gente encontra alguns painéis que foram feitos com uma espécie de impressão. É como se a gente pegasse esses recursos naturais e imprimisse a forma deles em tela. Já nesta outra sala, é a água que assume o protagonismo da exposição. Até quando não tem água diretamente, ela faz uma alusão à presença da água. A gente tem todas as obras com um pouco de vidro, para poder dar essa sensação de transparência, né? Para trazer um pouco desse reflexo que a água traz, distorcendo um pouco as imagens. São todas obras que a gente tem um pouco desse caráter de distorção, né? A gente não vai olhar ali e ver uma imagem como ela é, a gente vai ver ela através da ótica desse reflexo que a água e a luz provocam quando você bate o olho. Em qualquer exposição de arte é comum encontrarmos iluminação artificial para destacar as obras e não colocar em risco a vida útil das peças. Só que nesse caso aqui acontece o contrário. A luz externa natural é parte essencial da exposição. Cada dia que você vier aqui, pode ser que você pegue uma perspectiva. Cada horário do dia que você vier, você vai pegar uma perspectiva diferente, porque a luz está incidindo de um jeito diferente. Também entra a luz natural e dá uma nova perspectiva a respeito da cor que você está vendo, da forma que você está vendo. A luminosidade vai alterando absolutamente todas as suas percepções. Uma exposição para todas as idades e que encanta por despertar um novo olhar sobre a arte, o tempo e a própria vida. Eu já visitei vários lugares, vários museus, mas eu achei assim extremamente diferente a criatividade da exposição aqui. É fascinante, né? A gente consegue enxergar essa transformação, né, da natureza, né, das coisas que acontecem, a interatividade que você consegue ter, né, com essas representações todas. Então, eu achei maravilhoso. Como é bom poder apreciar uma mostra como essa de Belo Horizonte. A comunicação verdadeira é gesto de paz, é silêncio que respeita, palavra que levanta, presença que escuta. Se usada com compaixão, ela não separa, aproxima, não machuca, mas cura. Que a nossa fala, como a de Cristo, seja semente de esperança no terreno árido da indiferença.
Vejam só, nós estamos com 8% na campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de junho. Acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação ou, se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. Falta pouco para o PHN e a Canção Nova já vive o clima de acolhida. A música tema do encontro ganhou um clipe especial lançado hoje para inspirar os jovens que vêm participar do evento. Hoje eu vim à gravadora Canção Nova para saber um pouquinho mais sobre o lançamento do clipe da nova música do PHN deste ano, não é mesmo, Peter? Queria que você falasse pra gente como foi pensado melodia e letra da canção. Sempre as melodias, a música do hino do PHN sempre foi pensada no público que majoritariamente vem na Canção Nova, né? Que são para os jovens e, claro, sempre com uma conotação pulsante, porque o anúncio do PHN é um anúncio muito radical, né? De busca de santidade e tal. Então, a música expressa isso, essa força, essa luta, essa busca diária pela santidade, expressa nessas três palavras: salvação, esperança e júbilo. Para a gravação do clipe, a criatividade foi um grande instrumento na finalização do produto. A gente, numa tempestade de ideias aqui, um brainstorm que a gente teve, a gente pensou, né, nossa, o que remete, né? O PHN tem uma música que é O Meu Lugar é o Céu, que é bem tradicional. A gente pensou, cara, essa ideia, né, de buscar as coisas do alto, né, que é uma frase também de Padre Léo, e o Peter, na composição, ele fala numa parte da música, vou voar para o céu. E numa reunião a gente pensou, nada melhor do que a gente gravar num aeroporto, né? O espaço para gravar o clipe aconteceu, como tudo na Canção Nova, através da providência divina, que rege tudo aqui. Entrei no Google, procurei lá aeroporto de Guaratinguetá e encontrei um WhatsApp. Na hora eu mandei mensagem falando da gravação e a pessoa respondeu instantaneamente. E o seu Bueno, que é o responsável pelo aeroporto, estava lá e ele deu... abriu as portas mesmo para essa parceria mesmo entre a Rede Voa e a Canção Nova para que a gente pudesse fazer essa gravação. Que o PHN é um encontro para jovens, isso já ficou claro. Mas este ano tem uma novidade na temática apresentada para os participantes. A proposta do PHN, à luz do Jubileu da Esperança, é trabalharmos o querigma, que na verdade sempre foi o primeiro anúncio do PHN. Então nós estamos voltando à identidade inicial do PHN. O clipe foi lançado há pouco e você acompanha um trecho agora no encerramento do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Assista daqui a pouco, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Excelente noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você. O amor de Deus nos trouxe aqui e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão ao pecado, dizer não, só vem, este mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar, dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai